Durante décadas, o Brasil aprendeu a repetir a mesma frase como se fosse uma lei da natureza. Imóvel é o investimento mais seguro. Essa ideia que existe atravessou gerações, virou conversa de família, virou sonho, virou símbolo de conquista. Mas existe um detalhe que quase ninguém tem coragem de olhar de frente. O que parece segurança, muitas vezes, é apenas um disfarce. Um disfarce que esconde custos invisíveis, décadas de juros, oportunidades perdidas e um peso silencioso que impede o brasileiro de construir o patrimônio que realmente poderia ter. A maioria das pessoas acredita que está sendo prudente quando entrega 30 anos da própria vida para pagar um financiamento. Acha que está garantindo o futuro, protegendo a família, seguindo o caminho certo. Só que, enquanto isso, o dinheiro que poderia estar crescendo, se multiplicando, trabalhando sozinho, fica preso em algo que não se move, não inova, não se expande. Um investimento que exige reformas, impostos crescentes, manutenção constante e que, no fim, rende muito menos do que a propaganda emocional faz parecer. A parte mais perturbadora é que ninguém fala sobre isso. Ninguém comenta que o IPTU come o que a valorização dá. Ninguém fala do condomínio, das infiltrações, da taxa de corretagem, dos juros que dobram o preço final. Ninguém comenta que o brasileiro, ao colocar tudo em um único imóvel, fica sem liquidez, sem flexibilidade e sem a capacidade de aproveitar as oportunidades que realmente transformam vidas. Existe uma razão simples para isso. Admitir essa verdade significa encarar que décadas de esforço podem ter sido direcionadas para o lugar errado. E essa é uma dor que poucos conseguem suportar. É mais fácil acreditar no que é confortável do que questionar o que sempre foi dito. Mas, neste vídeo, você vai ver o que ninguém quer dizer em voz alta. Vai entender por que Buffett sempre evitou imóveis. E por que esse mesmo alerta precisa ser ouvido urgentemente por todo brasileiro que ainda acredita que tijolo é sinônimo de riqueza. No Brasil, falar de imóvel é falar de identidade. É falar de estabilidade em um país que muda rápido demais. É falar de proteção em um cenário onde tudo parece incerto. Crescemos ouvindo que quem tem um imóvel está garantido, que aluguel é dinheiro jogado fora, que quem compra nunca perde. Essa narrativa se repete tanto que se transforma em verdade absoluta, mesmo quando os números contam uma história completamente diferente, uma história que poucos têm coragem de olhar de perto. Porque quando observamos a realidade com atenção, percebemos algo desconfortável. O imóvel preferido do brasileiro raramente entrega o retorno que se imagina. Ele consome energia, dinheiro, tempo e oportunidades. Ele prende o investidor numa única aposta, num único endereço, enquanto outras possibilidades, mais simples, mais acessíveis e muito mais rentáveis, passam diante dos olhos, sem que ele perceba. É uma armadilha que não anuncia perigo, mas que prende milhões silenciosamente. Antes de continuar, comenta de onde está essa opinião, deixa o seu like e se inscreve no canal. Preciso que este relato alcance alguém que talvez reconheça sinais que eu ignorei cedo demais. E é aqui que a verdade incomoda. O imóvel que simboliza vitória muitas vezes mascara o custo real da escolha. No Brasil, um financiamento pode facilmente dobrar o preço final. O IPTU, a manutenção e o condomínio corroem qualquer valorização. Enquanto isso, investimentos produtivos, empresas que se expandem, tecnologias que crescem,
setores inteiros que avançam, multiplicam capital num ritmo que nenhum apartamento acompanha. Mas essa comparação quase nunca é feita, porque confronta um mito profundamente emocional. Este vídeo não existe para condenar quem comprou um imóvel. Existe para revelar o que nunca é dito: como a decisão mais celebrada do país pode estar sabotando silenciosamente o futuro financeiro de quem acreditou nela. Hoje, você vai enxergar o lado oculto do investimento mais querido do Brasil e entender por que tantos preferem manter essa verdade nas sombras. Quando Warren Buffett afirma que imóveis são um investimento ruim para a maior parte das pessoas, muitos brasileiros estranham. Afinal, aqui no Brasil, tijolo é praticamente religião. Mas o que quase ninguém entende é por que Buffett diz isso. E principalmente porque esse alerta é ainda mais urgente para o brasileiro comum. Para Buffett, o grande problema do imóvel não é o imóvel em si, mas o que ele representa. Um capital estacionado em algo que não cresce, não produz, não se reinventa. E no Brasil, onde o dinheiro custa caro, esse erro se torna ainda mais grave. O primeiro ponto é simples: o brasileiro não calcula o custo real de um imóvel. Quando alguém compra um apartamento de 400 mil financiado em 30 anos, não está pagando 400 mil, está pagando 700 mil a 800 mil, às vezes até mais. Isso porque os juros no Brasil são um inimigo silencioso capazes de transformar um sonho em uma dívida vitalícia. Buffett sempre disse que o que importa não é o que você compra, mas o que você deixa de ganhar por causa daquilo. E quando um brasileiro amarra a renda por décadas, ele está dizendo não para milhares de oportunidades que poderiam multiplicar seu patrimônio. Além disso, o imóvel não é um ativo produtivo. Ele não cria nada, não inova, não cresce sozinho. Ao contrário de uma empresa que se expande, aumenta lucros, melhora a eficiência e gera retornos crescentes, o imóvel depende unicamente de valorização. E valorização não é garantia, principalmente no Brasil. Existem cidades inteiras onde os preços estão parados há 10, 15 anos. Enquanto isso, investimentos produtivos dobraram, triplicaram, multiplicaram o capital de quem teve paciência e estratégia. Buffett sempre preferiu negócios justamente porque eles se movem. Imóveis apenas existem. Outro problema é o custo invisível da manutenção constante. No discurso popular, imóvel só valoriza. Na vida real, ele come dinheiro: IPTU, condomínio, vazamento, infiltração, troca de piso, pintura, elevador quebrado, reforma obrigatória. Cada pequeno custo destrói silenciosamente o retorno. E o brasileiro raramente coloca isso na conta. Buffett sempre disse: um bom investimento é aquele que me paga enquanto eu durmo, não aquele que me acorda no meio da noite. Imóveis no Brasil têm o péssimo hábito de acordar o proprietário com boletos. Existe também o problema da falsa sensação de segurança. O brasileiro olha para uma parede e sente estabilidade. Olha para um extrato bancário e sente ansiedade. Isso faz o imóvel parecer forte, mesmo quando a matemática prova o contrário. Buffett sempre alertou que segurança não é o que você vê, mas o que você entende. Um dinheiro que se multiplica consistentemente é seguro. Um imóvel que exige gastos e entrega pouco retorno não é. Mas explicar isso para alguém acostumado a ouvir tijolo nunca perde valor é como tentar enxugar gelo. E aí entra uma das lições mais importantes: a liquidez. No Brasil,
Vender um imóvel pode levar meses, às vezes anos. E quando o mercado está ruim, o proprietário vira refém de compradores que oferecem valores muito abaixo do imaginado. Enquanto isso, investimentos produtivos oferecem liberdade total. Você compra e vende quando quiser, no dia que quiser, no minuto que quiser. Buffett considera a liquidez uma das maiores vantagens de ativos produtivos. No Brasil, essa vantagem é ainda mais relevante, porque aqui as emergências aparecem sem aviso e o custo de estar preso é altíssimo. Outro ponto crucial é o risco de concentração. O brasileiro coloca quase tudo em um único imóvel. É como se tivesse apenas uma aposta na mesa. Buffett diz que a diversificação protege o investidor comum. Já o imóvel concentra tudo em um único endereço, em uma única cidade, em um único tipo de ativo. Se algo acontece, desvalorização da região, problemas estruturais, crise local, toda a vida financeira fica comprometida. Em contrapartida, um investidor em ativos produtivos espalha risco entre empresas, setores, países e tecnologias. No Brasil, onde instabilidade econômica é regra, não exceção, depender de um único ativo é uma imprudência travestida de tradição. Buffett também mostrou, ao longo de décadas, que o verdadeiro crescimento vem da capacidade de aproveitar oportunidades. No entanto, o brasileiro que coloca todo o dinheiro em um imóvel financiado perde a flexibilidade necessária para agir. Surge uma ação barata, um negócio promissor, um investimento extraordinário. Ele não tem como entrar. Está preso às parcelas. E, como Buffett repete há anos, oportunidades raras mudam vidas, mas só para quem está preparado para agarrá-las. O imóvel amarrado impede isso. A verdade é que Buffett não odeia imóveis. Ele apenas entende que eles não competem com ativos que produzem riqueza de forma contínua. Empresas crescem. Tecnologia escala. Setores inteiros se reinventam. Imóveis apenas acompanham o ritmo da economia. Quando acompanham. No Brasil, onde impostos corroem margens, burocracia atrasa reformas e crise econômica desacelera o mercado, depender da valorização imobiliária é confiar demais na sorte e de menos no plano. Por fim, o que Buffett realmente quis dizer é simples. A regra do jogo mudou. Em um mundo onde o conhecimento financeiro é a nova ferramenta de ascensão, apostar todas as fichas em algo que não cresce é abrir mão de um futuro mais leve, mais próspero e mais livre. O imóvel pode ser um lar, pode ser conforto emocional, pode ser estabilidade familiar, mas dificilmente será o motor que conduz alguém à independência financeira. E no Brasil, onde as escolhas erradas cobram caro, entender isso não é apenas sabedoria, é sobrevivência. O maior erro que 95% dos brasileiros cometem não é comprar um imóvel, é comprar um imóvel acreditando que ele é um investimento. Essa confusão, tão comum quanto perigosa, transforma vidas inteiras em longas jornadas de trabalho para pagar algo que, no fim, não entrega o retorno esperado. Quando Buffett critica imóveis, ele não está dizendo que eles são inúteis. Está dizendo que o jeito como as pessoas pensam sobre eles é profundamente equivocado. E no Brasil, essa distorção é ainda mais forte e mais destrutiva. O brasileiro cresce ouvindo que aluguel é dinheiro jogado fora. Esse mantra, repetido incansavelmente, empurra milhões de pessoas para financiamentos longos, caros e quase irreversíveis. O que ninguém percebe é que o aluguel não é dinheiro perdido, é liberdade comprada.
liberdade para não se endividar por 30 anos, liberdade para investir em ativos que realmente crescem, liberdade para aproveitar oportunidades que surgem e desaparecem rapidamente. Mas essa liberdade não é ensinada, não é incentivada. Ela é abafada pela pressão cultural de possuir um bem imóvel a qualquer custo. O erro seguinte, e talvez o mais profundo, é emocional. O brasileiro confunde segurança com imobilidade. O imóvel parece firme, sólido, confiável. Ele não desaparece, não quebra, não evapora. Mas o que muitos não percebem é que a segurança real não está nas paredes, está na matemática. E a matemática, quando aplicada friamente, expõe um fato desconfortável. O retorno médio de imóveis no Brasil mal supera a inflação, enquanto os custos se acumulam como uma conta invisível. A segurança esperada se dissolve quando colocada lado a lado com a realidade dos números. Outro erro cometido pela maioria é não calcular o custo total da decisão. Quando alguém financia um imóvel, pensa apenas na parcela mensal. Mas a parcela é apenas o começo. Há juros altos, taxa de administração, registro em cartório, escritura, reformas periódicas, mobiliário, condomínio, IPTU, manutenção estrutural. A cada ano, essas despesas somam milhares de reais. E quando somadas ao longo de décadas, chegam a valores absurdos. É dinheiro que poderia estar investido, crescendo, multiplicando, mas que é lentamente puxado para um poço sem fundo. E isso destrói o poder de construção de patrimônio de quem acreditava estar fazendo o certo. Buffett sempre alertou que o maior inimigo do investidor não é o mercado, é o próprio comportamento. E aqui no Brasil, esse comportamento tem um padrão: a pressa em se sentir dono. A sensação de conquista empurra as pessoas para compromissos longos sem que elas entendam a matemática por trás. Muitos acreditam que o imóvel é o único caminho possível. Não consideram que investir antes e comprar depois pode ser muito mais rápido, muito mais barato e muito mais inteligente. É a ansiedade travestida de responsabilidade. Outro erro grave é ignorar o risco de ficar preso. Em um país onde o emprego muda, onde famílias se movem por necessidade, onde oportunidades surgem em outras cidades, estar amarrado a um único endereço pode ser um fardo. Vender imóvel no Brasil é difícil. Às vezes leva meses, às vezes leva anos. E quando finalmente aparece um comprador, o preço oferecido está aquém da expectativa. Isso deixa claro que a ideia de imóvel como ativo líquido não passa de ilusão. Ativos produtivos são líquidos, imóveis são âncoras. A maior parte das pessoas também não percebe que, ao colocar todo o dinheiro no imóvel, elas se expõem ao maior risco possível, o risco de concentração. Se der errado, não há plano B. E diferente de diversificação, que espalha o risco, o imóvel concentra tudo num único ponto vulnerável. Buffett sempre se protegeu por meio de empresas diversificadas, setores diferentes, geografias variadas. Já o brasileiro coloca uma vida inteira em um único objeto físico e espera que ele sustente o futuro. Esse é, provavelmente, o erro mais fatal de todos. Um ponto que quase ninguém discute é o impacto psicológico. O brasileiro acredita que possuir um imóvel é sinônimo de sucesso, e essa crença cria pressão social. Pessoas compram não porque está no momento certo, não porque tem estabilidade financeira, mas porque está na hora.
Essa decisão emocional leva à autossabotagem financeira e cria ciclos de estresse, dívidas e renúncia a oportunidades que mudariam destinos. Buffett sabe que o mercado recompensa quem age com racionalidade, não com pressão emocional. Talvez o erro mais silencioso seja este: não comparar o imóvel com alternativas reais. A maioria nunca coloca na mesma mesa a rentabilidade histórica do mercado de ações, dos fundos amplos, do tesouro, do retorno de negócios. Não comparam porque nunca foram ensinadas a comparar. Se fizessem isso, perceberiam que o imóvel perde, e perde feio. O brasileiro não sabe disso porque ninguém teve coragem de dizer. Buffett teve. E é exatamente isso que estamos trazendo aqui. No fim das contas, o erro que 95% comete é colocar no imóvel uma responsabilidade que ele não tem capacidade de cumprir: ser o gerador de riqueza. Imóveis podem ser lar, podem representar estabilidade, podem até compor parte da carteira, mas depender deles como motor financeiro é como esperar que uma árvore cresça em terra estéril. Ela pode até germinar, mas nunca será uma floresta. E o brasileiro que acredita que só imóvel salva está construindo seu futuro em solo frágil, sem perceber que existem caminhos mais férteis, mais inteligentes e muito mais rápidos para chegar onde ele realmente quer. A verdade só se torna transformação quando vira prática. E agora que você já entendeu por que Buffett evitou imóveis e por que isso se aplica de forma ainda mais intensa ao Brasil, precisamos responder à pergunta que realmente importa: o que fazer daqui para frente? Como tomar decisões mais inteligentes, mais estratégicas, mais compatíveis com o futuro que você quer construir? Esta parte do vídeo existe justamente para isso, para transformar consciência em ação. A primeira lição é simples: separe casa de investimento. A casa onde você mora pode ser uma decisão emocional. E tudo bem. Ela é lar, proteção, identidade, mas ela não é investimento. O erro começa quando o brasileiro tenta que um único imóvel cumpra duas funções totalmente diferentes. A casa própria pode te dar estabilidade emocional, mas dificilmente vai te dar estabilidade financeira. Quem entende isso para de esperar do imóvel o que ele nunca poderá entregar. A segunda lição é olhar para os números sem medo. Faça esse exercício. Pegue o valor total que você pagará no financiamento, incluindo juros, seguros obrigatórios, custos de manutenção, correções anuais de IPTU, condomínio e reformas periódicas. Depois compare com quanto esse mesmo dinheiro renderia se fosse investido mensalmente em ativos produtivos. Não precisa ser um especialista. Use qualquer simulador básico e você verá uma diferença gigantesca. Enquanto o imóvel se arrasta lentamente, investimentos produtivos criam uma curva de crescimento que muda vidas. Buffett sempre disse que riqueza não vem da força, vem da direção. E esse cálculo mostra a direção correta. A terceira lição é uma das mais difíceis para o brasileiro: aceitar o aluguel como estratégia, não como fracasso. Alugar não significa perder dinheiro. Significa comprar tempo, mobilidade e liberdade para investir. É muito mais barato pagar aluguel e investir a diferença do que se amarrar a uma parcela que te impede de construir patrimônio. Em grandes centros brasileiros, o valor do aluguel costuma ser muito menor do que o custo real do financiamento. E essa diferença, investida com disciplina, gera um patrimônio que nenhum imóvel alcança. Buffett sempre confiou mais na matemática
do que em tradições culturais. E o brasileiro precisa aprender isso. A quarta lição é priorizar ativos que produzem riqueza continuamente. Aqui entram ações de boas empresas, ETFs que acompanham mercados amplos, investimentos em setores produtivos, renda fixa inteligente, títulos do governo, fundos diversificados. Esses ativos trabalham enquanto você dorme. Empresas crescem, inovam, aumentam lucros, distribuem dividendos. O imóvel, por outro lado, apenas existe. Quando você entende que riqueza vem da produtividade, você começa a direcionar o dinheiro para onde ele pode realmente multiplicar. A quinta lição é evitar o risco que mais destrói fortunas no Brasil. Concentração em um único ativo. Diversificar não é frescura, é sobrevivência. O brasileiro que coloca tudo no imóvel assume riscos que desconhece. Risco de região desvalorizar, risco de obra irregular, risco de manutenção inesperada, risco de vacância, risco jurídico. Já quem diversifica, espalha o risco entre setores, empresas, prazos e oportunidades. Buffett nunca apostou tudo em um único cavalo. E essa disciplina o protegeu por décadas. A diversificação é a muralha que mantém seu futuro protegido. A sexta lição é adotar o pensamento de longo prazo. Não adianta procurar retorno imediato. A construção de patrimônio é maratona, não sprint. Investimentos produtivos não ficam ricos de um ano para o outro. Eles crescem de forma consistente. Mas, ao final de 10, 20, 30 anos, o resultado é tão grande que parece inacreditável para quem nunca viu a curva da multiplicação. É por isso que Buffett diz que a riqueza dele veio de 3 coisas: tempo, juros compostos e paciência. E nenhum imóvel financiado por décadas é capaz de competir com essa combinação. A sétima lição é aprender a identificar oportunidades, ao invés de se aprisionar nelas. Quem está preso em um financiamento não consegue aproveitar uma ação descontada, um ETF em promoção, uma oportunidade de negócio, uma oferta pública inicial interessante. Já quem mantém liquidez e flexibilidade consegue se mover rapidamente. Buffett construiu seu império comprando oportunidades que o mercado ignorou. No Brasil, oportunidades aparecem todos os anos, mas só aproveita quem está solto, não quem está acorrentado a um contrato de 3 décadas. A oitava lição é emocional. Controle o impulso de seguir a manada. A maior parte das decisões financeiras ruins nasce do desejo de fazer o que todo mundo está fazendo. E o brasileiro segue a manada como poucos. Compra imóvel, porque o amigo comprou, porque o parente elogiou, porque o corretor prometeu, porque todo mundo diz que é o certo. Buffett sempre alertou: quando todos concordam sobre um investimento, geralmente ele já deixou de ser uma boa ideia. No Brasil, onde o imóvel se tornou unanimidade cultural, esse aviso é ainda mais urgente. A nona lição é olhar para o imóvel com um novo propósito. Se você quiser comprar um imóvel no futuro, que seja com estratégia, não com pressa. Com dinheiro investido crescendo, você compra à vista ou com parcela baixíssima. Você escolhe o momento, negocia melhor, evita juros absurdos e não sacrifica décadas de vida para pagar um bem que se deteriora com o tempo. Essa é a diferença entre comprar por necessidade e comprar por liberdade. Por fim, a 10ª lição: riqueza não se constrói com tradição, se constrói com consciência. Para muitos brasileiros, imóveis são símbolo de estabilidade, porque foram a única referência disponível durante décadas.
Hoje, isso mudou. O mundo financeiro se abriu, democratizou ferramentas, criou possibilidades que antes eram restritas a poucos. A lição de Buffett para o Brasil é clara. Se você quer construir um futuro sólido, precisa abandonar a lógica antiga e entrar na era da produtividade. O imóvel pode até fazer parte da sua vida, mas não pode ser o centro dela. Riqueza nasce da multiplicação inteligente, não de paredes paradas no tempo. Agora que você viu a estrutura oculta por trás do investimento mais querido do Brasil, talvez perceba que a verdadeira prisão nunca foi o imóvel. Foi a narrativa que nos ensinaram a repetir sem questionar. A ideia de que só quem tem imóvel está seguro funcionou por décadas, mas hoje ela impede milhares de brasileiros de enxergar caminhos muito mais rápidos, mais inteligentes e muito mais acessíveis para construir independência financeira. Essa crença antiga ainda domina conversas de família, mas já não acompanha a velocidade do mundo em que vivemos. O que Buffett tentou ensinar ao mundo, e que ganha ainda mais peso no Brasil, é que riqueza não nasce de tradição, nasce de produtividade. Não nasce de imobilidade, nasce de movimento. Todo brasileiro que ainda acredita que imóvel é a única forma de proteger o futuro está carregando um peso que não precisava carregar. E, quando solta esse peso, descobre algo que ninguém contou. Existem portas que só se abrem para quem tem liquidez, flexibilidade e coragem de pensar diferente. Se este vídeo mexeu com você, ainda que um pouco, lembre-se, questionar não é rebeldia, é evolução. O Brasil mudou, as oportunidades mudaram. E sua relação com o dinheiro precisa mudar também. O imóvel pode continuar sendo parte da sua história, mas não permita que ele seja o limite dela. O futuro pertence a quem entende o jogo e escolhe jogar com inteligência. E a partir de hoje, esse futuro pode ser seu.